Olá pessoal, eu sou Milene Fischer, sou letróloga, sou jornalista, sou escritora, sou contista, escrevo contos eróticos e também sou sexóloga. Eu e o Ricardo Gomes, que é ginecologista, terapeuta sexual e sexólogo, estamos aqui com muito borogodó. Esse é o nosso podcast que está começando agora com um tema muito gostoso, que é orgasmo feminino. Esse tema ainda é muito tabu, é desconhecido e é duvidoso. Nós mulheres temos um órgão específico para o prazer e muitas nem conhecem ele ainda. Então eu estou com o Dr. Ricardo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Ricardo, tem uma pesquisa da psiquiatra Camina Abdo, que ela é coordenadora do projeto de sexualidade do Hospital das Clínicas da USP, que diz que cerca de 1/3 das mulheres brasileiras nunca chegou ao clímax durante a penetração nem durante a masturbação. Por que esse assunto ainda é tão desconhecido? Olá, primeiro, Milene, muito bom estar aqui com você, né, começando esse Borogodó junto, né, sempre gosto de conversar sobre sexualidade. E orgasmo feminino é um dos temas que eu acho muito legal, né? E nisso, por que isso não acontece só no Brasil? Países, as mulheres têm mais dificuldades de ter orgasmo e varia de país para país, né? Mas por que essa dificuldade? Vamos parar para pensar uma coisa. É justamente a forma como a gente é criado, né? Então, vamos lá. A masturbação, por exemplo, no homem, ela nunca é tida como algo ruim. Isso, vamos pensar aí desde a nossa infância, adolescência. Praticamente todo homem, na primeira relação sexual dele, ele já sabe o que é orgasmo porque ele já gozou com masturbação lá atrás. Enquanto que as meninas, né, no primeiro toque que tem na vagina, na vulva, alguém chega e fala, não põe a mão aí, é sujo, é errado, vai machucar. E é colocado para as mulheres um tabu muito grande na questão do toque do próprio genital. E se você não conhece como é que você tem um orgasmo, velho, o parceiro não é o cara que vai saber, né? Então, o homem tem muito mais dificuldade de entender o orgasmo feminino. Então, a mulher, o ideal é ela chegar na primeira relação sexual dela já tendo esse conhecimento, né? E aí tem um outro fator também, né? O orgasmo do homem geralmente está associado à ejaculação. Então ele tem algo que fala assim, aí ó, gozei, saiu um negócio da ponta do meu pinto, né? Enquanto que a mulher, de modo geral, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, né, sobre isso, mas assim, de modo geral, a mulher não ejacula, ela não tem algo que saia do corpo dela durante o orgasmo para confirmar que ela teve orgasmo. Então muitas mulheres também têm dúvidas se elas tiveram um orgasmo ou não. Ricardo, além dessa questão da educação, né, de toda isso que você já teorizou um pouco sobre a educação, a repressão que as mulheres sofrem, né? O homem tem muito mais liberdade com relação a isso desde sempre. Tem a questão da religiosidade, tem uma série de componentes que acabam nos prejudicando com relação a isso, né? Mas eu acho que tem também algumas questões do tipo, a gente é muito genitalizado, não é? Parece que a gente não curte o corpo todo, né? A gente tem um playground aqui completo, né? Um super parque de diversões e a gente fica só ali no balanço, sei lá, né? Se a gente desgenitalizar um pouco o sexo, não ficar tanto na genitália, não ficar tanto na questão da penetração e tal, isso muda? Muda. E aí quando você fala assim, a gente é muito genitalizado, pensando em você falando um pouquinho das mulheres, imagina falando dos homens. Os homens não têm nem noção de prazer fora do pênis. Sim. Né? Então assim, vamos falar de uma coisa simples, por exemplo, num toque tipo um beijo. Quando a gente é adolescente, todo mundo fala, vou ter o primeiro beijo, é aquela coisa gostosa. O adolescente em si, eu acho que ele aproveita um pouquinho mais desse prazer sexual que não tão genital. Para ele, entre aspas, vamos pôr bem entre aspas, é proibido, é mais difícil, né? Ele não tem espaço para isso, tem que fazer meio escondido.
Então, o adolescente ele acaba abusando muito desse prazer não genital. E com o passar do tempo, a gente vai esquecendo que ele existe. Ah, o prazer genital é mais intenso, então eu esqueço um pouquinho do prazer do beijo, do prazer do toque no corpo, né? E aí, às vezes, a gente tenta ir muito rápido, do tipo, eu quero fazer logo para gozar logo, dormir daqui a pouquinho. Então, a gente entra nessa coisa, eu acho que é muito do momento que a gente vive, né, na atualidade, que é muito querer as coisas muito rápido, e a gente passa a buscar o sexo mais como um encontro dos genitais. Né? Enquanto que o sexo, ele começa desde muito cedo, muito antes, né? É o beijo, é o troca de olhares, é o toque no corpo, e tudo isso a gente pode ter prazer. Aproveitando um pouco essa que você falou isso, a gente vai falar sobre orgasmo, sobre ejaculação, sobre gozar, a diferença de tudo isso, mas aproveitando essa questão aí que a gente está falando, né, de explorar um pouco mais e tal, tem a questão do medo, né? A mulher ela tem uma cobrança muito grande, ela tem tanta coisa na cabeça e ela acaba não se concentrando tanto naquilo que ela está fazendo. Não é só isso. Mas assim, quando você tem um sexo onde você explora outras partes do corpo, você pode ter orgasmo sem ser com penetração e sem ser no estímulo clitoriano, por exemplo? Pode, mas eu vou te devolver uma pergunta agora nisso. Onde é que a gente tem o nosso orgasmo? Onde que a gente sente o nosso? Na cabeça. Hã? Não é na cabeça? Não sai daqui do estímulo? Exatamente. Então, assim como a gente enxerga pelos olhos, mas quem interpreta nossos estímulos visuais é o nosso cérebro. Sim. A gente escuta pelo ouvido, mas quem interpreta o nosso estímulo auditivo é o nosso cérebro. E assim o tato também funciona da mesma forma. Toda sensação que a gente tem no corpo, ela é interpretada no nosso cérebro. Então o orgasmo ele também é sentido no cérebro, interpretado no cérebro. Então, ele não tem um lugar do tipo, não, o orgasmo é só do pênis, ele é só do clitóris, ele é só da vagina. O orgasmo ele pode vir do estímulo de qualquer parte do corpo. Mas por que a gente fala tanto do clitóris, então? Ou deveria falar tanto? É porque lá tem mais terminação nervosa, então a gente tem mais facilidade de ter um orgasmo na mulher através do estímulo do clitóris. Mas tem mulheres que têm, por exemplo, orgasmo com estímulo vaginal, anal, mamilo, então que também são áreas muito sensíveis. Mas se a gente aprender a brincar e explorar mesmo, a gente pode ter orgasmo em qualquer parte do corpo. Inclusive, homens também podem ter orgasmo fora do pênis. Né? Então, mas aí parte dessa brincadeira da gente explorar um pouquinho mais os toques em diferentes áreas. Né? E aí, só adiantando uma ideia sobre isso, por exemplo, às vezes a gente pensa que um deficiente físico, tipo um cadeirante, ele não vai ter orgasmo, ele não vai ter sexo. E, na verdade, ele pode ter orgasmo sim, só que daí tem que ser numa área no qual ele ainda tem sensibilidade. Né? Exato. Então vamos falar um pouquinho da diferença? Queria que você explicasse o que é o orgasmo, o que é ejacular e o que é gozar. Tá. Então vamos lá. Quando a gente fala orgasmo e gozar, é exatamente a mesma coisa. É só diferença de termo mais coloquial. O ejacular é diferente, né? Então vamos começar pelo homem. Mas toda vez que eu gozo, eu ejaculo. Então, são dois fenômenos que acontecem simultaneamente na maioria das vezes. Mas assim, pode ser que tenha alguns homens que vão me escutar agora, que já aconteceu alguma vez, eu estava lá e de repente escapou, ejaculei e nem teve prazer. Então geralmente acontece muito na ejaculação precoce. Né? O homem tem a ejaculação, mas ele não tem o prazer, muito pelo contrário, ele tem uma frustração. Né? E ao mesmo tempo, que é o mais interessante, a gente poder ter um orgasmo sem a ejaculação, que também alguns chamam de orgasmo seco. Né? Porque realmente são fenômenos separados, só que para o homem isso é tão comum desde as primeiras experiências masturbatórias, sexuais, que sempre acontecem mesmo, que a gente tem um entendimento que é o mesmo evento. Né? Mas não são. Podem acontecer e a gente pode treinar para ter orgasmos secos, que são muito legais. E no caso da mulher? Então o pessoal fala, a mulher ejacula. Então, de modo geral se fala, a mulher não tem aparelho ejaculatório.
Então ela não ejacula. Porém, existem alguns fenômenos muito descritos, várias mulheres que a medicina nunca deu muita bola, para falar bem a verdade. Então a gente realmente tem pouquíssimos trabalhos sobre, né, que é a famosa ejaculação feminina. O que, que é isso? Né? A mulher não tem próstata, vesícula seminal, que é o aparelho ejaculatório que o homem tem, certo? Mas existem mulheres que falam que tem dois tipos de ejaculação que acontece. Uma que espirra para tudo que é lado, sai uma aguaceira, molha tudo, É o que é famoso o chamado sonhado skirt. e um outro, uma secreção mais viscosa que vem durante o orgasmo, tá? Então, eu nunca tinha visto muitos trabalhos sobre isso. E ano passado, no curso de terapia sexual, nossa professora, né, Ana Canosa, ela trouxe justamente uma revisão falando da diferença das duas, né? O squirting seria quando uma mulher durante o orgasmo tem uma liberação do esfíncter da uretra e acaba fazendo xixi mesmo, só que é uma urina tão diluída, que não tem cheiro de xixi, né? Não tem cheiro de urina. E a ejaculação feminina seria um outro evento, no qual sairia uma secreção mais viscosa e, inclusive, se assemelha um pouquinho ao sêmen, só que sem os espermatozoides, obviamente, que sairia pela uretra por um transbordamento. Ele não espirra, então ele só transborda e sairia durante o orgasmo também, nos orgasmos mais intensos. Qual seria a explicação dessa secreção? A gente pensando na anatomia. A mulher, em volta da uretra dela, tem umas glândulas chamadas glândula de Skene. E a origem embriológica dela é a mesma da próstata do homem. Então, seria possível que sim, seja uma produção dessas glândulas, o quantitativo que sai nessa ejaculação feminina. Mas não explicaria o squirting, porque assim, você tem uma glândula que é muito mais rudimentar, muito menor do que a próstata do homem, e a próstata do homem sai 2, 3 ml só, viu? Então, é bem pouquinho, né? A gente uma pezinha de sopa só, no máximo. E então, realmente, a maior explicação é sobre ser uma perda de urina. Uma vez eu joguei justamente essa questão da ejaculação feminina no meu Instagram, né? E algumas mulheres vieram me perguntar, falando, cara, não é xixi, não tem cheiro de xixi, e acontece comigo, e querendo saber alguma outra explicação, né? Mas assim, realmente no trabalho que eles falaram é porque era muito diluído, não teria esse odor. Mas eu, Ricardo, tenho uma terceira teoria. Vamos lá. Poderia explicar o seguinte. Toda vez que as mulheres falam desse squirt é numa excitação muito alta. E o que acontece quando uma mulher está muito excitada? Ela tem uma lubrificação vaginal muito grande. Né? E durante o orgasmo, o que a gente sabe que acontece? Contração vaginal, da musculatura vaginal. Então, acho que algumas mulheres, o que pode acontecer, um terceiro fenômeno ela está muito excitada, molhou muito a vagina, contraiu a vagina na hora do orgasmo e espirrou essa secreção. E poderia, então, não ser nem urina, nem essa do transbordamento da uretra que eu falei. Mas aí precisa de pesquisa para isso. E a gente está caminhando, eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Mas assim, se o clitóris, né? Que a gente já sabe um pouco mais, a gente descobriu há muito pouco tempo, ainda a gente precisa de muito essa questão da onde sai a ejaculação feminina ainda é muito tem que ser muito pesquisada, né? Tem como você mesmo disse, tem muitas teorias aí. E a gente tem uma série de complicadores, né? A própria mulher não conhece o seu corpo, né? Então, assim, faz uma confusão total, né? E trouxe até a minha vulva aqui. Quando você falou da glândula de Skene, só para as pessoas entenderem, então aqui tá o clitóris, essa pontinha. E aí, aqui do lado, pouquinho para essa aqui é a uretra, onde sai o xixi, e um pouquinho para baixo da uretra, entre a uretra e a entrada da vagina é a localização dessa glândula. Por isso ela fica muito perto da uretra, né? Ela fica muito perto da uretra, é bem difícil de perceber, né? Então, as glândulas ficariam em volta ali da uretra, mas a saidinha dela é bem perto da saída da uretra mesmo, né? Então
dificilmente alguém vai conseguir ver no espelho, né? Então, não é algo tão fácil. Mas, às vezes, você consegue ver gráficos no Google, desenhos, que podem mostrar que as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Tem gente que tem o skirting aí, algumas mulheres que... Isso é novidade também pra gente, né? É um assunto novo. E quando isso aconteceu, elas se sentiam até envergonhadas, né? Porque não sabia direito o que estava acontecendo e ficava aquela coisa muito molhada tal, e causava, assim, um certo transtorno, inclusive, né? Você teve na sua experiência aí como ginecologista, alguma vez alguma reclamação desse tipo? Olha, poucas mulheres vieram reclamando sobre isso. Eu já Hoje as conheci mulheres mais assim. querem ter, né? Hoje elas querem ter essa sensação. Então, na verdade, assim, é que poucas eu tive em consultório. Eu já tive algumas, como eu falei, quando eu joguei no tema do Instagram, vieram conversarem comigo ao mesmo tempo, então eu acabei mais por ali. E já conhecidas também, né, que eu sempre conversei muito com mulheres, tipo, eu tenho amigas mulheres em grande quantidade, assim, desde a época da faculdade, né, então, e como eu sempre falei muito abertamente, alguém às vezes fala sobre esses assuntos e vem um assunto aleatório. Sabe que E o que eu vi outro acontece? dia? A sensação também não é parecida, né? Você pode ter um skirting e ter um orgasmo, assim, não muito grande, e ter um skirting e ter um orgasmão, digamos assim, né? Uma coisa bem, né? Isso não tem uma relação com a intensidade do orgasmo, mas para algumas mulheres elas falam, quando eu tô muito excitada, e aí realmente vem o squirting. Outras não, vem sempre, independente se o orgasmo é aquele orgasmão ou aquele orgasminho churuca. E aí, o que acontece? Algumas mulheres acham legais, até porque muitos homens também, depois que descobriram o squirting, ficam com aquilo na cabeça. Então se a mulher teve squirting é porque eu fiz o serviço direito. E não tem essa relação, né? Então sinto muito, não. Esse é um ponto de parâmetro para você saber se foi bom ou não. Tem mulher que fica meio decepcionada, porque quer ter o skirting e não tem, né? E não é todo mundo que tem. Então fica numa busca, assim, desenfreada. Mas tem muitas mulheres que ficam com vergonha, porque falam assim, é xixi, eu tô com xixi na cama. E acaba procurando justamente porque tem vergonha da questão do squirting. Não tem muito o que a gente possa fazer, né? É mais a questão de não se preocupar tanto com isso. Ou, no máximo, comprar um lençol permeável. Mas é aquilo que você disse, né? Às vezes a pessoa não sabe a diferença, mas que nem o xixi tem coloração diferente, né? Ele tem cheiro diferente. Sim. Então ela vai saber quando é skirting e quando é xixi, né? Sim. Vamos lá, você falou que nós temos alguns privilégios, né, das terminações nervosas do clitóris, e já foi citado por vários especialistas aí, que são 7.000 terminações nervosas, mais uma coisa que a gente tem em vantagem com relação aos homens, né? Agora já chegou, semana passada eu estava vendo uma outra pesquisa que parece que é mais de 10.000, então a gente continuamos avançando aí nessa questão. 10.000 também, cada hora eles aumentam um pouquinho. Agora, uma outra vantagem é com relação ao tempo do orgasmo. A mulher, ela tem um tempo de orgasmo maior que os homens, o dobro, é isso mesmo? Você fala na duração do orgasmo, na duração. Né? Tá. Então, na verdade não é só isso, né? A mulher ela pode ter um tempo maior, mesmo de duração, mas o que eu acho mais interessante ainda é a questão de que é muito mais fácil para uma mulher conectar um orgasmo no outro do que para o homem. Então, às vezes você emenda um orgasmo no outro, então você não sabe distinguir, na verdade, se foi um ou se foi dois. Então, às vezes, parte da sensação do prolongamento pode ser isso também, tá? Mas qual que é a questão também? Quanto mais tempo a gente demora na relação sexual, maior a excitação, tem uma tendência que esse orgasmo tem mais tempo. O que a gente está falando que geralmente os homens estão acostumados? Aquele sexo que vai lá rápido e ele volta super rápido. Então, o prazer, a sensação do prazer também costuma ser um pouquinho mais fugaz. Então, a gente tem técnicas, por exemplo, adiantando algumas coisas bem lá para frente, né, que parece... Então, vamos lá, tipo, por exemplo, o Tantra. O Tantra é uma coisa que volta e meia eu estou estudando e ele tem técnicas para prolongar a sensação do prazer, tanto para homens quanto para mulheres.
Só que nisso faz parte também essa questão do, por exemplo, do toque no corpo, de ir mais devagar, toques mais sutis do que toques mais fortes, você evitar tanto o pensamento erótico, que é a fantasia nesse momento, então pensar mais, prestar atenção mais na sensação do toque. E isso geralmente se consegue ter um prolongamento do orgasmo. Ou seja, quanto mais tempo eu demoro para começar, mais chance do orgasmo, desse prazer ser mais intenso e mais duradouro. Tanto para homens quanto para mulheres. Só que as mulheres realmente têm mais facilidade disso. Porque vocês já têm essa questão mais natural de querer tocar mais o corpo, de ir uma coisa num ritmo mais lento do que a maioria dos homens, né? Proporcionalmente falando. Tem mulheres que vai gozar, querer a rapidinho? Tem, mas proporcionalmente falando, a gente tem muito mais homens apressados e muito mais mulheres que querem mais tempo. A título de curiosidade aí, a média é de 20 segundos na mulher e o homem de 5 até 22 segundos, né? Então, mais rápido a questão desse tempo de orgasmo. Já que nós estamos falando em tempo, o período de excitação também é diferente, né? Então, o homem demora aí cerca de 13 a 15 minutos para se excitar, para ficar excitado para a relação. A mulher em torno de 13 minutos e o homem em torno de 7 minutos, né? Você acha que essa diferença, ela atrapalha? Atrapalha. O homem se excita muito mais rápido, né? A mulher demora mais, aquilo que você falou, precisa mais do toque, ela precisa de mais estímulo, tanto físico como mental. Isso na hora, no relacionamento das pessoas. Então, tem um fenômeno que acontece que é bem interessante. Nos inícios de relacionamento, paixão, a mulher ela se comporta muito parecido com o homem na relação sexual. O que eu quero dizer? Geralmente o estímulo preferencial da mulher durante a fase da paixão é o visual, que é o mesmo do homem. Então ela olha para o cara, ela já está com vontade, ela já está excitada. Isso, estou falando do cara, né? Falando em relações heterossexuais, claro. Tá? Então, para a gente falar dessa diferença. E funciona a mesma coisa para o homem. Só que o que acontece quando a gente passa dessa fase? A maioria dos homens não tem o estímulo principal visual, ou seja, ele já está vendo, ele já está excitado. Ele já entra excitado na relação sexual. Enquanto a mulher, na maioria das vezes, no relacionamento mais longo, ela passa a ter outros estímulos preferenciais, como, por exemplo, auditivo ou toque. Então, ela precisa do acesso desses estímulos para começar a ir para o pensamento erótico, desejo, vontade e aí a excitação. Então, ela demora mais para engatar na relação sexual. E isso reflete, e muito, o tempo que ela precisa para chegar no orgasmo. Aí o cara quer o quê? Ele fala assim, não, beleza, já estou excitado, eu vou chegar chegando com tudo. Aí lá naqueles 5, 7 minutinhos ele já gozou, a mulher nem excitada ainda tá. Então aí a gente tem os outros fenômenos que acontecem junto com isso. Se ela não está excitada, ela não está lubrificada. Se teve penetração com ela não lubrificada, ela vai ter dor. Uhum. Aí ela não vai gozar mesmo, vai ficar ainda, né, com aquela sensação de dor. Na próxima, ela entra no loop. Ela vai diminuir o desejo, vai ficar mais difícil ainda de ter desejo, mais difícil de ter orgasmo e cada vez com mais dor e aí se afastando totalmente do sexo. Que é um dos grandes motivos dos quais os casais vão se distanciando na relação sexual. Né? Esse desbalanço. Tá. Agora, a gente falou muito do estímulo clitoriano para chegar ao orgasmo. Algumas mulheres não conseguem ter orgasmo com a penetração, né? Eu acho até que os homens acabam esperando um pouco disso das mulheres. Sensação que eu tenho e, enfim, que muitas mulheres têm. Eu queria saber, é isso mesmo? E se ela quiser, não por pressão, porque o outro quer que tenha, ou porque ela acha que tem que ter, porque senão não, né? Porque a gente tem que tratar esse tema, eu acho que com muito carinho, né? Porque a mulher, quando ela não se sente suficiente no sexo, ela se sente menos mulher, ela se sente menos capaz, ela, né? Então, assim,
Não tem que se obrigar a ter orgasmo ou prazer de determinada forma porque o outro deseja ou porque a amiga teve, enfim. Mas se ela quiser, para experimentar essa sensação, tem um jeito mais fácil para chegar ao orgasmo com a penetração? Qual é a dica? Então vamos lá. E só nessa pergunta tem um monte de coisa que passou na minha cabeça. Primeiro eu quero falar uma coisa. A medicina já fez muito de serviço com você sobre a questão do orgasmo. Isso é fato. Tipo, o próprio Freud falava que o orgasmo do clitóris era coisa de adolescente, enquanto que o orgasmo vaginal de uma madura. Besteira. Medicina também era. Tá? Já foi proposto cirurgias vaginais para trazer o clitóris para mais próximo da entrada da vagina para a mulher ter orgasmo com penetração. E tudo isso é o quê? Na vontade da cabeça do homem de que ela tem que gozar com o pinto dele. Tá? No final vem muito daí. E assim, eu já conheci algumas pacientes que falavam, meu parceiro tá me cobrando que eu gosto com o pinto dele. Meu Deus. Porque ele tá falando que ele não tá fazendo direito. Aí vem a sensação do homem de que ele não sabe fazer. Tá? Mas aí a gente vai num dado estatístico muito importante. 80% das mulheres, aproximadamente 80% das mulheres não conseguem ter orgasmo apenas com estímulo vaginal. Então, assim, se os homens querem aprender a dar prazer para as suas parceiras, tem que aprender a conhecer o clitóris. Tem os outros estímulos, como eu falei, dá para usar de outros áreas? Dá. Não dá para tirar essa importância do clitóris. Tá? É fato, é muito mais fácil. Então, assim, mas quero tentar aprender a ter orgasmo vaginal. Beleza, primeira coisa, ou melhor, orgasmo com penetração. Por que então não tocar o clitóris enquanto tem a penetração? Esse é o jeito mais fácil. Tá? E tem posições sexuais que facilitam muito isso, né? Tipo, as posições que a mulher fica de costas, né? Então, de quatro, de ladinho, ou mesmo aqui ela fica por cima, tem espaço para ela mesma colocar a mão dela ali. Né? Então, e a de ladinho é fantástica, né? Porque daí não cansa, fica de lado, tem uma mão livre, não tem que apoiar em nada. Facilita muito a vida. Ela pode, ela mesma se tocar, ou pegar um vibrador e colocar enquanto está tendo a penetração. E aí, alguns, para não dizer muitos, homens precisam entender. O vibrador, ele não é um concorrente, tá? Ele não vai fazer a mesma coisa que o homem pode fazer. Né? O vibrador, por exemplo, não beija. Né? Tudo bem, tem uns caras que nem isso fazem, então beleza, vamos dar uma melhorada nesse conceito aí. Mas assim, a gente pode usar o vibrador durante a penetração vaginal. E esse é o meio mais fácil dela ter o orgasmo enquanto está tendo penetração. Aí tem, claramente não gosto, mas né, a gente ensina, que é tal da manobra da ponte. Né? Porque para mim, ela reforça esse desejo masculino de ter que gozar com a penetração. Que é justamente fazer o estímulo do clitóris e quando estiver perto de gozar, tira o estímulo do clitóris e deixa só o estímulo da penetração ou estímulo vaginal. Mas, novamente, para mim isso é reforçar essa ideia da obrigatoriedade do orgasmo vaginal. E sempre que a gente coloca uma obrigatoriedade em cima do orgasmo, ele não vem. Então, uma das coisas mais comuns em mulheres que têm anorgasmia, né, dificuldade de ter orgasmo, é aquela busca desenfreada. Tem que gozar, eu tenho que gozar, eu tenho que gozar. Não dá. Né? O orgasmo, ele é perda de controle. Então, pessoas controladoras querem ter o controle da hora de gozar, geralmente não conseguem gozar. Então, é se deixar perder o controle, se levar pela situação, pelo estímulo. Então, sem essa busca desenfreada. Mas na penetração, vai ser chuchu beleza, todo mundo vai ser feliz. Eu tenho duas coisas para falar com relação a isso. Olha só, eu acho também que nós mulheres, nesta questão, deixamos um pouco muita responsabilidade para o homem. Por vergonha, às vezes, porque a gente mesmo não se toca, né? Então, assim, talvez a gente ser mais responsável pelo nosso prazer, mesmo estando com o outro. Né? Então, por que não a gente mesmo não se tocar enquanto está vendo a penetração? Por que a gente não assume
o nosso prazer, nossa responsabilidade sobre o prazer, em vez de deixar para que o outro, o parceiro ou a parceira, faça isso pela gente, né? E é um pouco de você mostrar também o que você gosta, como tá bom, como não tá bom, e ir se acertando ali, né? Essa é uma questão. Eu acho que a gente deixa muito a responsabilidade para o outro, né? Em vez de assumir, naquele momento, a responsabilidade para o nosso prazer também. Isso é uma coisa bem legal que você está falando, porque assim, na verdade, a responsabilidade do meu prazer não é de mais ninguém, não ser minha. Isso tanto para homens quanto para mulheres, né? E aí volta naquela primeira coisa que a gente falou, né? O homem já se toca, então ele sabe como é que é. A mulher não se toca, ou muitas delas não se tocam, e ela coloca na responsabilidade do parceiro, ele vai saber o que eu gosto. Mas não, o ideal é a gente... uma das questões muito legais da masturbação é o autoconhecimento. Você entender aquilo que te dá prazer. Porque aí eu posso falar pro outro como é que eu gosto, né? E a gente quase não conversa sobre sexo com as parcerias, né? Às vezes por vergonha. O que vai pensar de mim? Não vai falar ali no começo da relação, mas depois mais pra frente também. Uhum. Então assim, a gente pode, por mais que a gente possa ter uma noção que é agradável, então, por exemplo, uma mulher pode não gostar do mesmo tipo de toque no clitóris que a outra. Então, mesmo que o cara saiba, vamos dizer assim, o famoso bom de cama, ele sabe fazer. Só que cada mulher vai ter sua particularidade. Às vezes uma mulher, o mesmo estímulo para uma mulher pode causar um prazer muito grande e para uma outra pode ser uma sensibilidade de dor, uma certa agonia. Mesmo a mulher, né? A gente tá falando muito do casal hétero, né? Mas assim, por mais que a mulher conheça mais, obviamente, o seu corpo e a gente acha que por ser mulher a gente vai conseguir dar um prazer maior para nossa parceira quando é uma outra mulher, nem sempre é assim, né? Às vezes a posição tá desfavorável, às vezes não é do jeito que você gosta, a gente põe muita força ou pouca força, enfim, às vezes não dá certo, mesmo sendo com uma mulher. Embora tenha-se pesquisa que as mulheres lésbicas ou bis gozam muito mais que as héteros, né? Então tá tendo alguma confusão aí, não estamos sabendo fazer direito, né? Mas olha só, a outra questão que eu ia colocar é com relação ao ponto G, né? A gente está falando de ter orgasmo com a penetração. Muito se fala sobre o ponto G e tal, e eu acho que hoje está um pouco mais claro sobre isso, mas no começo que surgiu essa questão, a sensação é que era um botão que você ia lá, apertava e o negócio acontecia, né? Então o ponto G não é um botão que você vai lá, aperta e a pessoa goza, né? E aí vem a questão da parte interna do clitóris também, que com a penetração você estimula, né? E você pode explicar melhor do que eu, né, que é ginecologista, mas ela fica bem na entrada da vagina, essa parte, né? Isso. Então vamos lá. Realmente, o ponto G ele é uma incógnita, ele não é cientificamente comprovado, mas a gente tem mulheres que vão ter mais sensibilidade e é justamente no início da vagina. Então não importa ter um pinto gigantão lá para chegar lá no fundo. Não importa, porque realmente a maior sensibilidade da vagina na mulher está no primeiro terço. Então, se a gente cortasse, entre aspas, a vagina em 3, é na parte mais externa. Então, quais são as funções? É bem no começo. Então, se você for introduzir o dedo para sentir, porque tem às vezes você consegue sentir essa ruguinha que tem, né? Essa parte mais saliente logo no começo da vagina, que se você colocar até as duas falanges aqui, digamos assim, você consegue acessar. É isso mesmo? Isso. E aí tem algumas explicações do porquê dessa área. Primeiro que ela tem mais inervação mesmo, né? Tanto mais sangue quanto mais terminações nervosas. Durante a excitação, é uma área que incha mais, ela fica mais gordinha, então ela tipo aumenta a pressão do pênis. Eu vou até então tirar só aqui, o fato essa parte, né? Que fica dentro. Dá pra ver. Isso, o seu dá pra ver melhor. A parte de dentro é essa daí, do clitóris.
qual que é a questão? Eu tenho as raízes do clitóris que abraçam a entrada da vagina, então só o fato de distender nessa região, você já está estimulando essa raiz do clitóris. Mas nessa parte anterior também, ela pega justamente ali em volta da uretra, que é ali que eu falei que tem também as glândulas de Skene. Então são várias estruturas sensíveis que estão ali na entrada da vagina. Né? Mas geralmente quando o pessoal fala do ponto G, é realmente, né, ali 2, 3 centímetros na entrada da vagina, na parede anterior, que que fica mais, né, inchadinha, mais gordinha, e Masters e Johnson também chamaram essa área de plataforma orgástica, né, que é um outro nome que também pode ser visto, que fica ali mais ou menos no mesmo lugar onde o pessoal fala do ponto G. E não seria um ponto, né, quando eles pesquisaram, sim, toda uma área. Então seria ali em torno de 2, 3 centímetros. Não é como você falou, né, não é igual um botão que a gente liga e desliga e pronto, acabou. Tá certo, mas vale a pena tentar descobrir, né? Ah, vale. É válida. Deixa eu te falar. Eu estava lendo recentemente sobre masturbação, eu acho que foi na Exame, eu não me lembro muito bem, que estava falando sobre a frequência da masturbação, que ela pode causar uma certa demora, depois se você se masturba muito, tal, uma demora para atingir o orgasmo nas próximas vezes que você se masturbar ou tiver relação, enfim. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, para mim, masturbação é um treino. E quanto mais tudo que você treina, que você vai ficando melhor naquilo, né? Mas o que acontece, né? O que a gente tem várias coisas que podem interferir. Primeiro, realmente, quanto mais a gente tem orgasmos, mais a gente tem vontade de ter relação e vontade de ter outros orgasmos, né? E, na verdade, a masturbação, ela facilita. O que pode acontecer é o seguinte, às vezes a gente cansa de uma fantasia. Às vezes a gente tem lá, tipo, entra num pensamento erótico, aquilo está extremamente excitante. E conforme eu vou me masturbando, pensando naquilo, às vezes aquilo perdeu um pouquinho a graça. E você perde um pouquinho até achar uma nova fantasia. Então a fantasia, ela também está muito relacionada no tempo do orgasmo. Mas não pode existir uma Sim, hipersensibilidade muito local? Não, o que a gente tem é assim, né? Você vai ter... você se masturbou ou teve sexo e teve um orgasmo, num segundo ali, nos próximos dias, no mesmo dia, às vezes demora mais, porque eu tenho uma questão de aumento do período de latência. Isso é muito visível, principalmente nos homens, mas muitas mulheres também, que não conseguem, às vezes, colocar a questão dos orgasmos múltiplos, né? Não é uma regra para todo mundo, isso fica bem claro, né? A gente tem a questão do período de latência. Então, por exemplo, se eu estou tendo masturbação muito frequente no mesmo dia, o primeiro vai ser mais rápido, o segundo vai ser mais lento, o terceiro vai ser mais lento, mas nesse sentido. Mas não do fato, eu me masturbei há uns 2, 3 dias, hoje vai ter interferência nisso. Isso não vai acontecer. É muito mais assim quando é sequencial. Né? Então, porque a gente tem que... Então não vale deixar de se masturbar hoje porque tem um encontro amanhã. Né? Não vale a pena. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte, né? Às vezes as pessoas estão lá, principalmente no papo de WhatsApp, conversando, e você está acumulando energia sexual, vontade. E quando você se masturba, você dá uma esvaziada nesse copo. Isso pode acontecer. E aí você precisa dar uma nova brincada, uma nova conversa, um novo pensamento. Aumentar erótico. De novo essa energia. Isso sim, poderia. Então tem gente que prefere, eu vou ter um encontro daqui uns 2, 3 dias, eu quero manter essa vibe gostosa, pensando em sexo o dia inteiro. Porque a partir do momento que eu gozar, eu vou dar uma... tô de boinha, não tô mais pensando em sexo. Isso pode acontecer. Mas não, no meu ponto de vista, isso não tem tanto a ver com o orgasmo, mas sim com uns passos antes, com desejo. Né? Então você fica naquele período refratário, não está pensando em sexo, e você precisa começar desde o começo uma coisa que já estava mais engatilhada. Não é físico, então? Não. Por falar de ficar de boinha, esse efeito aí do sexo no organismo das pessoas dura em torno de 24 horas. Pelo menos é o que a gente tem visto aí nas pesquisas. Quais são os benefícios que o orgasmo traz neste período?
Ah, tem bastante, né? Primeiro, um benefício imediato é a sensação de bem-estar, né? No cérebro é liberado um dos hormônios do prazer, que é a dopamina. E ela vem enxurrada ali no orgasmo. Um outro também que é liberado no orgasmo é a ocitocina, que é o famoso hormônio da conexão amorosa, né? Então, que a mãe tem com o filho quando está amamentando, mas isso também pode ajudar a ligar o casal, né? Se bem utilizado, né? Não sendo aquele orgasmo de, né, dorme logo depois, né? Então, você pode usar isso para melhorar tanto o relacionamento como ter prazer imediato e uma sensação de bem-estar. Mas tem trabalho que mostra também que o orgasmo ele melhora a dor crônica. Então, por exemplo, doenças como fibromialgia é uma doença de dor crônica que é muito comum em mulheres. Elas melhoram a dor conforme elas têm mais orgasmos. Né? Dor óssea, dor articular, que são dores difíceis, né? Que geralmente as pessoas convivem com isso, melhoram com o orgasmo. E tem um outro trabalho também bem interessante falando sobre a saúde mental também, né? Então, diminui estresse, diminui depressão, mau humor, né? Enfim, é porque a gente fica mais feliz. E às vezes pode durar mais de 24 horas, né? Tudo depende de como que foi aquela experiência sexual. Mas tem um trabalho que eu vi bem interessante também, mas falando principalmente do uso do vibrador na melhoria da saúde pélvica. Então, diminuindo, inclusive, incontinência urinária, aumentando a força muscular. E não fala exatamente o motivo, mas eu imagino, durante o orgasmo, como eu já falei, a gente tem contração da vagina. E o vibrador, ele é potente para fazer a mulher ter orgasmos mais rápidos, ter orgasmos múltiplos, então emendar, fazer uma sequência maior de orgasmos durante aquele dia. E com isso a gente vai ter maior contração da musculatura pélvica. Se eu tenho mais contração da musculatura pélvica, eu vou fazer musculação com aquela vagina. E isso é um dos tratamentos, por exemplo, para incontinência urinária. Então, assim, o orgasmo... É um método que você recomenda como médico ginecologista? Totalmente. Prescrevo vibrador com certa frequência. Põe na receita. Sim. Receita. Ai, que legal. Porque geralmente a gente fala muito do pompoarismo com relação a isso, né? Que tá inclusive na modinha aí, né? A mulherada toda querendo fazer pompoarismo pra ficar... pra conseguir fazer os movimentos do músculo e tal, né? Mas quando acontece isso, além toda a pesquisa que vocês fazem, todas as orientações, com certeza o vibrador ali ajuda na ginástica íntima que se fala, né? O trabalho da pelve para fortalecer. Isso é muito legal. E as pessoas não se assustam quando você fala isso? Não, então, não, só complementar o que você falou, assim, tem várias técnicas de exercício vaginal, né? De modo geral, a gente coloca isso dentro dos exercícios de fisioterapia pélvica, né? Então, tem fisioterapeutas para poderem orientar isso, uso de eletroestimulação, tem os exercícios de Kegel, para quem quiser procurar depois, Kegel com K, o pompoarismo, então são várias técnicas que trabalham a musculatura vaginal, que a gente pode ver isso melhor, né? Mas assim, se as pessoas se assustam, então, geralmente muitas pacientes ficam sem graça a primeira vez, falam, mas na internet. Mas teve uma época, foi muito legal, eu trabalhei no Hospital Militar aqui em Campo Grande, né? E eu atendi muitas mulheres no pós-menopausa, muitas que eram viúvas, e eu prescrevi, eu conversava com elas, mas né, como que tá o namoro em casa? Cada já sou viúva, ou sei lá, meu marido é acamado, enfim, várias questões. Né? Eu falo, mas e você com você mesmo? Você já pensou, né? Ou o brinquedo, né? O vibrador, a própria mão. E aí eu trazia isso para elas, né? E assim, tipo, coisas que provavelmente nenhum outro médico tinha falado até então, né? E elas achavam o máximo, depois me contavam como foi a experiência e tal. Aí, mas quando eu conversava com os meus colegas, ou com o meu chefe, eles falavam, Ricardo, você não pode ficar fazendo essas coisas, não pode, mas tem pardel, enfim. Porque, assim, as pessoas acham um absurdo, às vezes, a gente falar de sexualidade de modo geral, né? Ou quando a gente fala dos extremos, tipo um adolescente, uma mulher na terceira idade, do tipo, porque eu entrei na terceira idade, morreu a sexualidade? Morreu, não.
né? Aliás, eu já tive um paciente que teve a primeira experiência com orgasmo com 56 anos de idade, depois que eu falei de masturbação com ela. Né? Então, assim, por quê? Na geração delas, às vezes, muita coisa não era nem permitida, nem falada, era proibida. E agora, a gente, felizmente, está falando mais E sobre deve isso. ser libertador, né? Oi? Deve ser libertador, né? Ah, deve ser, né? Mas, assim, ganhei até um abraço de muito obrigado. Foi interessante, não vou dar muito detalhe, mas, assim, uma das coisas que ela tinha uma doença crônica debilitante e ela começou a viver em função dessa doença, né? E quando eu fui falando sobre isso, trouxe o marido dela, eu trabalhei com os dois ao mesmo tempo, na verdade. E teve um dia que ela chegou assim, eu queria te dar um abraço. Eu falei, por quê? Eu falei assim, só me explica. Ela falou assim, porque essa semana eu esqueci completamente que eu tinha aquela doença. Porque deixou de ser um peso para ela aquela semana, porque ela estava tão entretida com outras coisas, descobrindo o próprio corpo, descobrindo novas questões com o marido, né, que aquilo deixou de ser um peso. Então, sim, o sexo, o orgasmo, ele pode amenizar os nossos sofrimentos também, quando a gente pensa dessa parte. O orgasmo, ele ocorre com mais facilidade na primeira quinzena do ciclo. Pelo menos era o que se falava, né? Eu acho que hoje não é tanto assim, acho que depende de muito mais questões. Mas enfim, tem muita mulher também que tem muito tesão quando está menstruada, né? Por que isso acontece? Então, sobre essa primeira informação, eu trouxe. Eu acho que são outras questões. Mas se a gente pegar biologicamente falando, a fase mais fácil da mulher que deseja orgasmo é no meio do ciclo, na ovulação. Só que o que acontece? Um monte de mulher usa anticoncepcional, então ela perde isso. Então não tem nem como comparar, né? Então, assim, mas no meio do ciclo ali, né? Então ali perto do 14º dia, a gente tem um pico tanto de estrogênio quanto de progesterona que aumenta muito o desejo ativo da mulher. A mulher que às vezes não pensa tanto em sexo, passa a pensar nessa época. Então, tem mais lubrificação. Então, o contexto geral está muito mais propício. Porém, muito também tem relação dessa mulher que tem mais orgasmo, tem mais facilidade durante o período menstrual, e isso é real também, mas por outros motivos. Às vezes, aquelas mulheres que têm medo de engravidar. E na época da menstruação, não tem como engravidar. E isso, às vezes, dá uma libertação para essa mulher ficar mais tranquila. Outras questões. Tem mulheres que se dão tão bem com a sua menstruação que veem a menstruação como um sinal do feminino, porque o homem não menstrua, né? Uhum. Então, é uma coisa feminina. E ela se sente mais feminina por conta disso. Então, não é uma questão tão hormonal, biológica, muito mais psíquica, de como ela se sente em relação àquela menstruação. Outras mulheres não, né? Tem vergonha da menstruação, tem a mesma coisa que a gente já falou do squirting, por exemplo. Vai sujar, eu me sinto constrangida, né? Tanto que e isso com certeza vai atrapalhar durante a relação, né? Então, por exemplo, às vezes, sobre questão de menstruação, às vezes eu chego para o paciente, precisava te examinar. Mas eu estou menstruada, não posso, né? Como se aquilo fosse, assim, uma sujeira absurda, alguma coisa assim. Claro que tem coisas que a gente não vai conseguir examinar durante a menstruação, mas dá para a gente examinar, sim, durante os... A gente precisa de alguma coisa, não é vergonha nenhuma, né? Então, tudo depende de como essa mulher... É que tem mulher também que tem muito desconforto, né? Físico mesmo, né? É cólica, é inchaço, é dor na costa, é dor na perna, uma série de coisas que ela fica indisposta mesmo para o sexo, né? Mas eu acho que tem muitas mulheres que têm essa feminilidade potencializada. Ela tem muito mais potência, fica muito mais potente, né? Se sente mais feminina, enfim, se sente mais desejável quando estão menstruadas, né? É de cada um mesmo, não tem muito jeito, né? Cada um saber o teu momento, né? Agora, por falar em momento, o orgasmo ele pode aparecer em vários momentos da vida das pessoas. De repente, ela pode acontecer de uma mulher ter um orgasmo na academia.
A gente tem ouvido falar alguma coisa sobre isso. Em determinadas atividades, né? No parto, no trabalho de parto, inclusive na nossa pós, nós fazemos um pós junto, eu e o doutor Ricardo, uma das alunas que é doula, né, relatou sobre essa questão de ter orgasmo durante o trabalho de parto e que se a pessoa se masturbar, se a mulher se masturbar, auxilia, inclusive, ajuda no momento lá. Isso é comum mesmo, tanto no parto, como de repente numa atividade física, na academia, no meio da academia, sei lá, andando de bicicleta, coisas assim? Comum não é muito comum, né? Mas assim, o que a gente vai ter nesses momentos? Algum estímulo ali na área genital, principalmente no clitóris, né? Por exemplo, uma das técnicas de masturbação também muito usada já, né? Principalmente quem não queria se tocar com as mãos, é o tal do esfregar as coxas, né? Então, no próprio esfregar, no roçar, às vezes você consegue ter um estímulo no genital. Ou usando almofadas, por exemplo, no andar de bicicleta, né? A gente tem a cadeira que, dependendo de como você se da bicicleta, você pode ter um estímulo. E que nem você falou, e isso na questão do parto. Mas se a mulher se tocar, geralmente as mulheres durante o parto elas ficam peladas, andando ali, tem um espaço privativo, deveria ter. Então, às vezes ela tem vontade para um toque, encostar, e não tem problema nenhum. Tipo, não vai fazer mal pro bebê, né? Primeira coisa, então, ok. Não significa que isso vai acontecer com todas as mulheres. E tudo depende de como ela lida também, por exemplo, com o sentimento de dor. A dor no parto, ela acontece? Ela acontece. Mas a dor não significa ter um sofrimento. A maioria das mulheres tem cólica menstrual. Mas a carga que você dá emocional em relação à sua dor, ela varia. Às vezes, é só uma dorzinha leve, que não me incomoda, nem tomo remédio. Outras têm uma carga muito maior. Então, quem está com uma carga de sofrimento em relação a um processo de dor física, dificilmente vai relaxar para ter um orgasmo, por exemplo, no parto, né? Mas a gente tem situações de que, tipo, deixaram o casal optou por ter um estímulo erótico durante o trabalho de parto, deixa lá e vai, entendeu? Tipo, o parceiro estava lá junto, estimulou ela, e que trouxe um ar para aquele trabalho de parto, nascimento, muito diferente do que a gente está acostumado. É que a gente tem muito esse tabu também na maternidade de ser uma coisa santificada. Exato. E botar o sexo coisa pecaminosa. A gente tem essa dualidade, principalmente dentro da nossa cultura ocidental, que veio ali da cultura religiosa judaica cristã, né? Na oriental já não tem tanto isso, né? Então, outras culturas africanas, a sexualidade ela é um pouquinho mais aberta, mas, inclusive, tem lugares que tratam o sexo como sagrado. Então, fortalecem o sexo nesse sentido de, ok, ele é o local ele é o que traz uma criança ao mundo, é o sexo, né? Então, tudo é muito de acordo com o peso que a nossa cultura dá em relação à sexualidade. Estamos acabando, doutor Ricardo. Mas já, quase uma hora aqui falando sobre o orgasmo feminino, um tema delicioso, que eu acho que é um pouco da morte do nosso ego, né? Porque quando a gente tem um orgasmo, a gente, naquele momento, você não julga, né? Você não tem medo, você não teme, você não controla, então você fica meio isento de tudo, né? Os franceses chamam isso de uma pequena morte, né? Quando você fica meio desfalecido ali por alguns momentos e aí retoma, né? Eu gostaria de convidar todo mundo para acompanhar o nosso Borogodó. Quero que você faça as suas considerações finais aí para a gente já ir fechando a nossa noite deliciosa. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, né, sobre sexualidade. E eu acho que a principal coisa que eu vejo o sexo como um lugar de libertação, né? Você pode aprender sobre você, aprender sobre o outro, aprender sobre o relacionamento entre essas duas pessoas
E quando a gente está mais livre, a gente está mais feliz, né? Então, infelizmente, a gente tem, sim, uma carga de tabu muito grande sobre a nossa sexualidade. Não é só sobre o orgasmo, é sobre várias questões, né? E eu espero muito que com esse nosso Borogodó a gente consiga quebrar um pouquinho dos mitos, quebrar um pouquinho das crenças, né, para que as pessoas possam ser um pouquinho mais felizes nas suas sexualidades, né, poder explorar a sexualidade sem tanta culpa que a gente vê por aí, né, sem tanta pressão. Tá certo. Então, acompanhe o nosso Borogodó pelas nossas mídias. O Ricardo é @sexólogo Ricardo Gomes. O meu é @milene.fischer. E quem está aqui com a gente, está por trás aqui dessa produção toda, nos ajudando, com um monte de fio, um monte de som, iluminação, né, doutor? É o pessoal da Dom, Fábrica de Podcast. E lá também você tem um monte de informação sobre isso, sobre podcast, se você quiser fazer o seu, né? Vem conhecer o pessoal aqui da Dom, é @dom_fábrica de podcasts, com S no final. Eu queria agradecer ao Vinícius Rosa, que está na parte técnica aqui nos auxiliando, a Fátima Franco e a Juliana Freitas, que dão... ganhamos até chocolatinho, que pena que você não está aqui, doutor, tá tão longe, né? Tá até confuso horário aí da gente. Tá até meio antecipado aí, mas assim, agradecer ao pessoal, um pessoal super profissional, vale a pena conhecer o trabalho deles, o estúdio deles, acompanhar. E a gente volta com um novo tema na semana que vem. Né? Qual será o tema, né? A gente tem que pensar nisso, né? Será que as pessoas podem mandar algumas Sugestão de tema, perguntas, se quiserem mandar perguntas, pode ir lá no nosso @ e mandar a pergunta. Vamos deixar todos os canais disponíveis aí através do nosso Instagram, tá bom? Um beijo, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pelo seu conhecimento, e semana que vem a gente volta. Um grande beijo, um grande abraço e eu que agradeço por me chamar para participar disso. Até a próxima. Eu e minha avó aqui, ó.